Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou Dia. E Parcial Clean. Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Vamos começar a semana, João? Olá, Nájila Fernandes, bom dia para você. Onde também se inicia o prazo, das convenções, como a gente observou aí na matéria do Zamviana. Inclusive, João, eu preciso fazer só uma correção, porque ali na matéria apareceu o pré-candidato Fábio Abreu como do partido PROS. E aí a correção ele é do PL, Partido Liberal. Feita, então, a correção. Mas, enfim, semana passada, inclusive, eu tive uma entrevista aqui ao vivo com o advogado, especialista em direito eleitoral, Daniel Oliveira, que ele falava justamente, a partir de hoje, o que pode ser feito pelos pré-candidatos e o que não pode. A partir, então, da convenção, realizada a convenção, seja ela presencial ou virtual, João Magalhães, o pré-candidato deixa de ser pré e já passa a ser chamado de candidato? Olha, não necessariamente, Nájila, porque candidato mesmo é quando o registro já está formalizado e aprovado junto à Justiça Eleitoral. Então, os pré-candidatos que ainda estão nessas condições vão realizar suas convenções, onde terão seus nomes aprovados para disputar a candidatura, precisam registrar essa candidatura na Justiça Eleitoral e aí, consequentemente, é que realmente viram candidatos, podendo fazer campanha abertamente, dizendo qual o seu número, em que está disputando e claro, tendo mais liberdade, obviamente, nas redes sociais para se apresentar nessas condições de candidato. Então, hoje, realmente, começa esse prazo das convenções. Por uma questão de estratégia, a maioria opta por ficar lá no final do prazo. Vão acontecer, se a gente for observar, as principais convenções vão acontecer a partir do dia 10. Isso é uma estratégia partidária para deixar para o último momento, porque a gente sabe que na política tudo pode ocorrer. Um dia pode acontecer muitas coisas. E os partidos, com certeza, ainda estão tentando atrair mais aliados, estão tentando tirar partidos que hoje estão com adversários, tentar trazer esses partidos para o seu lado. Enfim, há uma verdadeira rodada de negociações nos bastidores, tentativas aí de trazer mais partidos para a sua coligação. Então, por esse motivo que as convenções serão realizadas praticamente a partir do dia 10 de setembro. E com certeza algumas ou muitas, sei lá, o que eu devo dizer, João, vão ser de forma virtual? Poucas ou muitas? A grande maioria vai ser realizada de forma virtual. É claro que as convenções, porque na verdade, Nájila, é até uma observação que a gente precisa fazer, porque se a gente for olhar pela a letra da lei, vamos dizer, a convenção ela é um evento intrapartidário que deveria ocorrer apenas como um ato administrativo para indicar quais os nomes da sigla vão concorrer a cargos eletivos nas eleições. No entanto, aqui no nosso país e no Piauí, então, as convenções são verdadeiras festas, São momentos em que, se não fosse a pandemia, pode ter certeza que cada pré-candidato a prefeito colocaria 1.000, 2.000 pessoas ou até mais em um espaço para começar ali aquela festa, começar a apresentar suas propostas e depois cair em campo, cair nas ruas pedindo votos. Por conta da pandemia, obviamente que não vai ser possível ter aquelas grandes convenções, mas, com certeza, os principais pré-candidatos estão organizando aí essas convenções de forma virtual, mas também com a presença de poucas pessoas presencialmente, para que haja, se não uma festa, mas pelo menos uma movimentação bem feita, bem elaborada e que empolgue o eleitorado. Bom, já que a gente está falando de data de convenções, eu, João, conversei com o pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Patriota, o Major Diego Melo. Ele destacou parte do seu plano de governo e também falou sobre a data de convenção do seu partido. E ele começa justamente com esse assunto sobre a data de convenção. Dia 7 de setembro, que também vai ser o dia da independência de Teresina. Nós somos o primeiro partido que diz o dia da sua convenção, porque nós não temos conchavos. Nós anunciamos isso há um mês atrás. Enquanto esses outros partidos estão aí negociando secretarias, cargos,
indicações, convocando deputado para ser candidato, torrando dinheiro público irresponsavelmente, esquecendo o povo. Nosso acordo é com o povo. Eu estou querendo propostas, projetos. Eu quero abrir a caixa preta de Teresina para que o povo conheça a real situação da nossa cidade. Uma cidade que tem um orçamento bilionário, 3 bilhões e 800 milhões, e que não presta um serviço de qualidade. As pessoas estão sofrendo nesse momento sem saúde, sem emprego, sem transporte, sem esperança. E nós queremos ser essa esperança. Esperança de mudança de verdade, rompimento de Teresina com a velha, mofada e corrupta política. Teresina hoje tem 30 secretarias, loteadas com vereadores e partidos, fazendo de um tudo sem controle nenhum, por isso está aí o desastre. Nós queremos romper esse sistema, reorganizar administrativamente a prefeitura, ficando com apenas 15 secretarias. Só aí você vai ter uma economia de custeio de mais de 300 milhões de reais ano. 7 dessas secretarias serão de gestão e controle, e 8 de políticas públicas, que são as políticas públicas que constitucionalmente estão previstas como responsabilidade da prefeitura. Segurança, saúde, educação, mulher, família e direitos humanos, indústria, agricultura, meio ambiente, mobilidade urbana e habitação, esporte e lazer, cultura e turismo, indústria, comércio e geração de emprego e renda. Essas 8 pastas estão sendo trabalhadas, projetos no plano de governo, para que nós possamos, nesses 4 anos, realizar. Quero trabalhar as políticas públicas possíveis com o governo federal e com todos que queiram ser parceiros do povo. Eu não quero conchavo e corrupção. Temos hoje na transparência um dos nossos pilares desse projeto. Os 3 pilares que nós elegemos, Nájila, é interessante, para que a gente possa desenvolver, eles têm uma transversalidade em todos os nossos projetos, que é Teresina protetora, Teresina proativa e Teresina transparente. E com essa reforma administrativa, com transparência nos gastos públicos, selecionando técnicos para gerir essas pastas de políticas públicas, eleitos em lista tríplice por um conselho de voluntários que irão cuidar da cidade, assim como o prefeito e os vereadores, que têm uma função fundamental, que é fiscalizar. Nós temos leis demais, o que falta é fiscalização. Vereador, num mandato de Major Diego Melo, não vai ser secretário. Ele vai cumprir o que a Constituição manda. Ele vai fiscalizar o prefeito e a prefeitura, contribuindo como deve contribuir com a cidade. Bom, João, sem dúvida nenhuma, reduzir a quantidade, o número de secretarias hoje em qualquer cidade, reduz também os custos para a máquina pública. Mas em relação aos serviços que são prestados por essas secretarias, por exemplo, a junção de 2 ou até mais, é a mesma coisa? Olha, Nájila, essa questão, sem dúvida nenhuma, é muito importante e vai ser, eu acredito que vai até protagonizar muitos debates políticos nessa campanha eleitoral. Historicamente, quando você diz que vai reduzir a quantidade de pastas, você sempre utiliza esse argumento, né, de que vai gerar uma redução de custos para a máquina pública, sobra dinheiro para investir na atividade fim. No entanto, historicamente também, a gente tem observado, quando se monta, principalmente áreas que não são muito afins numa mesma pasta, você acaba deixando de priorizar algumas ações importantes. Até porque se você junta 2 pastas, por exemplo, que não são, que não tem, assim, vamos dizer, uma congruência de atividades, normalmente você sempre vai escolher um gestor, um secretário que tem mais afinidade com uma área. E aí esse gestor prioriza uma em detrimento de outras que também são importantes. Mas isso, obviamente, são questões relacionadas à gestão, e é por isso que o embate e o debate eleitoral é importante, e também por isso que o Sistema U Dia vai contribuir exatamente nesse sentido de levar ao telespectador, ao leitor, ao internauta, todas as propostas que estarão sendo colocadas para Teresina, para que o eleitor tenha condições de entender bem o cenário político e tomar sua decisão. Então, essas propostas do pré-candidato Diego Melo, elas dão o tom de como vai ser a campanha eleitoral. E é isso que a gente espera dos candidatos, que eles cheguem na campanha com as suas propostas para desenvolver Teresina, para melhorar Teresina, e nós aqui do Sistema U Dia, sem dúvida nenhuma, vamos estar postos para levar essa informação, para desenhar esse cenário político para o telespectador.
Talvez nesse caso o que mais chama a atenção é a redução, a quantidade, porque segundo o Major Diego Melo, hoje são 30 secretarias, ele quer reduzir para 15, ou seja, uma redução considerável. Com certeza. Agora, levando em consideração a prática, a gente observa, por exemplo, que o governo federal, esse discurso também foi utilizado, né, pelo então candidato Jair Bolsonaro. O Brasil tinha quase 40 ministérios, houve uma redução significativa, mas ainda hoje a gente tem cerca de 20 pastas, ou 22 pastas, exatamente porque essa redução é algo muito complicado e às vezes não tem uma viabilidade técnica muito grande, assim como a questão da redução de custos também não é muito alta. Afinal de contas, a maioria dessas pastas, os gastos são com servidores públicos e não tem como fazer serviço público sem os servidores, portanto, eles são necessários. Mas, enfim, esse debate, sem dúvida nenhuma, é essencial e o eleitor vai estar bastante atento e vai poder contar aqui com o sistema de comunicação para levar até ele as informações e mostrar as propostas de todos os pré-candidatos. Bom, João, só falta pouco mais de uma média de 45 dias, né, para o dia 15 de novembro, dia da eleição. Muita coisa até lá, inclusive, pode surpreender, mas já é fato. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou o horário de votação nas eleições municipais de 2020 em 1 hora por conta da pandemia da Covid-19, João. A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar também reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, através do seu presidente, ministro Barroso, os parâmetros para a recepção de votos no dia 15 de novembro próximo. E acontecerá a partir das 7 horas da manhã até as 17 horas do dia 15, antecipando-se, portanto, em relação às eleições anteriores, em 1 hora, em face da pandemia Covid-19 e com o assessoramento da Fiocruz, do Hospital Sírio-Libanês e Hospital Albert Einstein, com a recomendação de que de 7 às 10 da manhã seja receptado preferencialmente os votos das pessoas mais idosas, a partir de 60 anos de idade, de tal forma que se possa garantir uma comodidade maior a essas pessoas e garantir também a manutenção da sua saúde em face da pandemia. Bom, João, com isso, os quase 148 milhões de eleitores aptos a participar do pleito irão às urnas o quê? De 7 às 17 horas, é isso? Exatamente. É uma primeira medida, né, no sentido da Justiça Eleitoral, de tentar tomar aquelas medidas de precaução e de segurança sanitária para evitar uma proliferação ainda maior do novo coronavírus no processo eleitoral. Então, essa medida, esse aumento do período de votação, ele é a primeira, mas sem dúvida nenhuma a Justiça Eleitoral vai trabalhar outras campanhas informativas, pedagógicas durante esse período eleitoral para tentar orientar a população a como ir votar sem gerar aglomerações. Obviamente que o aumento do horário de votação ela é importante, afinal de contas é mais tempo para as pessoas irem às urnas, consequentemente diminui, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de uma aglomeração, a possibilidade de filas. No entanto, deve haver também orientações em relação à faixa etária por horário. Isso é algo que a Justiça Eleitoral tem estudado. Não deve ser uma questão obrigatória, é bom lembrar, mas uma questão pedagógica, de dizer, olha, em determinados horários, quem está na faixa etária acima de 60 anos, por exemplo, e num outro horário, os jovens, enfim, é algo que a Justiça Eleitoral tem trabalhado, tem estudado com essa consultoria contratada aí pelos hospitais de São Paulo, por especialistas em infectologia, e que a gente já começa a observar essas movimentações, inclusive com propaganda, né, no rádio e na televisão, acerca dessas medidas sanitárias que a Justiça Eleitoral tem tomado para evitar
que as eleições se tornem o foco de contaminação do novo coronavírus. Bom, João, o presidente estadual do PRTB, Coronel Nixon Frota, intensificou sua agenda de reuniões pelo interior do Piauí. Temos aí registros da cidade de Floriano, são pré-candidatos a vereador e também pré-candidatos a prefeito do MDB, não é isso, João? MDB, o qual o PRTB está dando total apoio nessas eleições municipais. Exatamente, Nájila. O Coronel Nixon Frota, que assumiu recentemente o comando do PRTB e demonstra aí que agora já partiu para a articulação política, fechando conversas, fechando apoios da sigla também no interior do estado. Floriano, que é uma das principais cidades do estado, lá tem até o momento cerca de 3 pré-candidaturas a prefeitos e o Coronel Nixon Frota, então, reuniu a sua tropa lá do PRTB, ouviu os pré-candidatos a vereadores e depois dessa reunião, onde ele ouviu os pré-candidatos a vereadores, ele partiu então para o segundo passo, que foi conversar com pré-candidatos a prefeitos. Lá em Floriano, ele conversou tanto com Bilu, pré-candidato a prefeito do MDB, como também teve conversas com Avelino Neiva, pré-candidato a prefeito pelo PTB. Então, agora segue a parte em que eles vão voltar a se reunir para, enfim, definir data de convenção e definir quem o partido deve apoiar para prefeito lá na cidade de Floriano. Ok, João, muito obrigada por sua participação. Ótima segunda para você, excelente começo de semana e até amanhã. Até amanhã, Nájila. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia, Data o Dia e Facial Clean.